Então, o objetivo, né, o que a gente pensou esse ano foi de fazer uma leitura do Seminário 3, Seminário 23, o ato falho se justifica, porque o 23 é bem árido, né, é bem difícil, mas a gente tem algumas portas que nos ajudam, algumas chaves de leitura, né, para abrir um pouco também a leitura. Um deles, obviamente, é a leitura que está sendo feita em paralelo do curso de Jacques Lamillet, Peças Avulsas, que ajuda muito a orientar um pouco o que a gente vem fazendo. E, claro, textos de colegas, comentadores, e não só da psicanálise, mas também da filosofia, da matemática, que eu fui consultando. Eu estava com um amigo filósofo, eu estava reparando as trocas de mensagem, encontrei uma ontem, 11 da noite, uma hoje às 6 da manhã. Então, para vocês terem uma ideia, que o WhatsApp funcionou nos horários bem puxados para a gente tentar formatar um pouco aqui o que a gente vai falar. Por exemplo, se eu vou falar, então, que eu tenho um capítulo que vai da página 45 à página 56, ou seja, 13 páginas com muitas figuras para a gente desdobrar em 2 aulas, né? Se a gente não sabe muito, mais ou menos, por onde agir, fica difícil mesmo, né? Por exemplo, hoje aqui eu pensei mais ou menos em trabalhar algo em torno de 5 páginas e deixar as outras páginas para a quarta-feira que vem. Então, talvez o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é contextualizar um pouco, porque não adianta também a gente cair meio que de paraquedas nesse capítulo 3, sem a gente pensar um pouco em que momento ele está, em que momento de Lacan ele surge, né, o Seminário 23, surge esse capítulo, que referências implícitas estão aqui. E aí foi fundamental, até uma reunião que a gente teve do cartel, quem nos ajudou muito foi Sônia Vicente, a mais um, que me lembrou de fazer uma boa articulação com o Seminário 20, o Seminário 3 anos antes, que ajuda muito, e que é uma referência muito importante para esse capítulo. Então, na verdade, eu não sei só como é que é traduzido em português, Ronde Ficelle é Rodinhas de Barbante, né, um capítulo que é crucial para a gente fazer a leitura, né, desse... E também um outro texto, que são todos textos contemporâneos dessa mesma época, que é uma conferência dada em Roma, chamada A Terceira. Então, são dois textos que eles são quase que o estofo desse texto. Aqui é como se a gente tivesse uma compressão em 13 páginas, né, uma redução em 13 páginas, mas de um esforço que vai minimamente de 1973, e eu vou mostrar para vocês, até 1981. Depois vou dizer por quê, até literalmente o último ano de vida de Lacan. Então, esse último período é um período que é importante trazer alguns pontos dele, que eu vou começar a mostrar aqui. Mas, inicialmente, eu acho que para a gente continuar aqui, eu resolvi partir de alguns pontos da lição precedente que se encadeiam com essa. Isso aqui é um seminário, então é uma semana após a outra, então não dá também para fazer dessa aula 3 uma peça avulsa. É uma peça, na verdade, que ela vem dentro de um certo contexto, e que eu peguei esse ponto que vai se encontrar na página, aí me desculpem, mas do meu, né, meu em francês, depois eu posso olhar, da página 36 da edição francesa, que para mim é algo que eu acho que é fundamental para a gente entender esse capítulo 3, que é quando ele vai falar, ele já falou em outros lugares, mas aqui ele fala explicitamente, da triplicidade do nó Borromeu, trazendo o seguinte ponto: a consistência é imaginária, o furo é simbólico e a existência é o real, né? Ou seja, esse me parece que é um ponto importante, porque ele vai retomar isso, praticamente o capítulo 3 para colocar isso e tentar localizar nele, nesse caso, então,
exatamente de que maneira a consistência, o furo e a existência, borromeanamente enodadas, elas servem de suporte para o sujeito. É que, na verdade, a primeira coisa é que Lacan ele nunca falou, que se saiba, assim, nunca ninguém encontrou, Lacan se referindo aos nós como construção do nó. Ou seja, ele não fala dos nós como se fosse uma construção. Quando ele fala dos nós, ele vai usar muito mais, ele vai falar até de operação, né? E ele vai usar, obviamente, a mostração, né? Mas ele não usa a palavra construção. E me parece assim que exatamente ele vai falar, o que vai se perceber, o Rick Lohan inclusive fala isso, é que o fato dele não usar a palavra construção, por outro lado, não impede que ele fale muito de prática analítica e operação do analista. Então, lidar com os nós é uma operação do analista, né? É importante perceber isso. E de que maneira surgem os nós, né, em Lacan? Quer dizer, os nós, o nó Borromeu ele vai surgir, então, poucos anos antes, ele vai surgir no seminário 19, depois ele vai fazer a partir daí ele vai começando a ser uma constante no ensino dele até praticamente o final, mas em que momento, ele vai dizer isso tanto no seminário 20, como o Sônia lembrou, como ele vai dizer isso em uma carta mesmo que ele escreve para Surri, o primeiro momento em que ele usa os nós é quando ele vai se referir a essa frase que a gente conhece, que é: eu te peço que recuse o que te ofereço, porque não é isso. Então a gente vai ter que entender um pouco esse Sá, lembrando inclusive que Sá, ele vai dizer, é também o lugar do objeto A. O Sá é o objeto A. Esse Sá, ele vai dizer assim, é o objeto A, né? Então, a gente fica já com essa primeira questão para trazer. E aí tem algo que eu acho que é importante pensar o que significa os nós em termos realmente do ensino de Lacan. Porque o nó ele vai possibilitar Lacan fazer uma coisa que ele não conseguia fazer muito antes, né? O nó vai permitir que ele trabalhe de uma outra maneira com o real. Porque o real até mais ou menos o seminário 19, o real ele era visto muito mais como características negativas, né? Aqui, ó, ele é pensado, ele é o impensável, o real também é visto até então como o insuportável, e no seminário da ética como o inominável, ou seja, cheios de is e de nãos, né? Mas o que a gente percebe é que é possível uma certa positividade, pensar assim algo como se fosse um acesso direto ao real, que surge a partir dos nós, porque é um acesso ao real sem passar pelo simbólico. Ou seja, é um momento de Lacan que ele consegue pensar, então, antever o modo de chegar ao real sem passar pelo simbólico. Ele já vinha construindo isso, né? Ele vinha construindo, por exemplo, quando ele faz uma certa mudança no real, que o real deixa de ser uma falta no simbólico para ser um furo real. O que seria, ou seja, se até então o real só era visto como uma falta no simbólico, como, por exemplo, a teoria da foraclusão, né, algo falta simbólico, ele era visto mais ou menos como aquele exemplo que é o livro que falta à biblioteca, né? Se falta um livro na biblioteca, ele falta na ordem simbólica da biblioteca. Não quer dizer que o livro não existe no mundo, ele está faltando ali, né? Ele está faltando na prateleira, então falta um livro ali, né? Mas não falta um livro no real. O livro ele é retirado ali da prateleira como simbólico, mas não quer dizer que não haja o livro. Falta um livro que há. Quando, na verdade, quando ele trabalha como furo, isso permite uma outra perspectiva de abordagem do real, né? Não se trata mais, por exemplo, então, de pensar apenas, é isso que eu acho que é interessante, o real como sem sentido, né? Digamos assim, o significante traumático é um significante sem sentido, né? Ele passa a trabalhar com hors sens, com fora do sentido,
né? Então, isso muda também a gente trabalhar quando se passa do sem sentido para o fora do sentido, né? Ou essa expressão que também está no seminário 22, que é o seminário que precede o seminário, né? O sintoma, le réel expulsé du sens, quer dizer, o real expulso do sentido. Ou uma outra frase que eu acho que é muito importante, que ele vai dizer que o sentido é o outro do real. Ou seja, quando ele fala que o sentido é o outro do real, a gente já percebe que aí, de uma certa maneira, uma tentativa de homogeneizar, de um certo equilíbrio entre real, simbólico e imaginário, porque já existe a possibilidade de se pensar numa relação de alteridade que inclui o real, né? Ele vai dizer também no seminário 22, não é excluído apenas do simbólico, mas também do imaginário, né? Essa separação a gente vai ver quando daqui a pouco a gente mostrar isso um pouco mais adiante, o modo como isso se passa e o impacto que isso vai dar, que a gente leu até no cartel, que é um certo efeito de pensar o real pelos efeitos que provocam sobre simbólico e sobre imaginário, sem se confundir com eles, mantendo a alteridade desses três registros, né? E há uma outra característica que é fundamental e que eu estava lendo alguns textos de pessoas comentando os últimos anos do seminário de Lacan, é que é exatamente, essa palavra é feia, mas eu acho ela tão útil, que mesmo que ela não exista em português, puro talvez, mostração, mas ela serve porque a gente quer falar. Que é exatamente o fato de que agora o real pode ser mostrado. Eu me lembro bem do Jacques Alain Miller, quando ele... Alô, aí voltou. É porque o real é intermitente, né? A gente... ou seja, eu me lembro do Miller dizendo que enquanto em Wittgenstein aquilo que não pode ser dito deve ser calado, vocês vão se lembrar de um texto que ele fala disso, na psicanálise aquilo que não pode ser dito deve ser dito nas entrelinhas. Não sei se vocês se lembram que é um texto, né, que ele falava isso, e inclusive isso tem um trocadilho que eu não sei se na edição brasileira pega, que é por isso que o real ele é interdit. Porque interdit é uma palavra que tem um trocadilho, é uma palavra que ao mesmo tempo é proibido, isso é interdit, e ao mesmo tempo é interditos, né? É algo que não está nos ditos, mas que está interditos. E ele fala, inclusive, dessa palavra interdit, né? Ele faz questão de falar essa palavra separando, né? Bem isso. Mas algumas pessoas que frequentaram esses últimos seminários de Lacan, testemunham que causavam um certo mal-estar o seminário de Lacan, os últimos, né? Inclusive a partir do seminário do sintoma, porque muitas vezes Lacan ia para o seminário e ficava muito tempo fazendo nós e não falava nada. E ia dando um certo constrangimento na audiência que estava ali, porque ele começava a trabalhar os nós e era capaz de passar muitos minutos silenciosos, né? O que até levou a algum certo esvaziamento, em algum momento até da audiência, porque ele realmente ficava tentando trazer aquilo ali e mostrar aquilo ali, ele não queria carregar aquilo de sentido, né? E é por isso que eu conversava hoje com uma pessoa próxima, que foi diretor do Instituto, né, de Matemática, o professor Marco Antônio, que trabalha um pouco isso, e ele me chamava a atenção que tudo que se pode pensar hoje dos nós, primeiro que é uma coisa relativamente nova. Você ia numa biblioteca de livros de matemática, você encontrava milhares de livros de matemática, pouquíssimos faziam referência a nós. Isso nos anos 70, por exemplo. Então, a gente pode dizer que pensar a matemática dos nós, como foi pensada a partir dos anos 70, é uma coisa relativamente inovadora. Então, Lacan estava ali também, trabalhando ali, a partir de um princípio que ele me chama a atenção, que o nó, ele não é um protótipo. O nó, ele não é uma maquete. O que é uma maquete? Uma maquete reproduz algo, por exemplo, tem uma maquete de um navio. Existe o navio e a maquete representa, digamos, o navio. Né? E o nó, ele não representa nada, ele é em si.
né? Trabalhar com os nós é diferente de trabalhar com algo, não está representando algo. Ele é em si, tudo que ele tem que ser, ele vai estar ali. Que essa é uma das características muito importantes, e é por isso que Lacan vai dizer em determinado momento que o nó, ele pode ser lido, ele é uma escritura, mas ele precisa ser principalmente manipulado. Ou seja, na hora que se pensa o que seria isso, né, o que seria manipular o nó, o que se vai notar é o seguinte, que é uma frase também de Lacan, é que, de uma certa maneira, assim como nas matemáticas, os nós, eles precisam de uma escritura. E que o nó é uma escritura especial, né? Ele vai trazer isso, por exemplo, na terceira, quando ele fala da terceira, porque é uma escritura que envolve uma terceira dimensão. Né? Ou seja, se antes ele concebia a escritura em duas dimensões, a partir do nó, introduz uma terceira dimensão. Na terceira, ele vai falar isso textualmente. Ele vai mostrar o seguinte: há um ponto, né? E o que, de uma certa maneira, o que esse ponto, ele pode se inscrever esse ponto. Ele vai se inscrever numa linha. E na hora que se coloca uma linha, se passa a uma dimensão. Então, o ponto é dimensão 0, como ele diz. Na hora que se tem uma linha, se faz dimensão 1. Aí, essa linha ela vai virar um plano. E na hora que a linha vira um plano, nós passamos para a dimensão 2, ou seja, a gente introduz, então, ali uma segunda dimensão. Né? E quando, finalmente, a gente passa, né, do plano, por exemplo, já ir para a topologia, da perspectiva, a gente introduz uma terceira dimensão. Então, é nessa terceira dimensão que, por exemplo, é o que está aqui, o mais importante para se pensar o nó é que essa é uma leitura que ela não pode ser feita, embora ele seja um nó rebatido numa parede em duas dimensões, mas é uma leitura que só é possível se a gente imagina, naturalmente, uma terceira dimensão. O que chama a atenção, por exemplo, o que me chamou a atenção, professor Marco Antônio, que eu achei muito interessante, é mostrar o seguinte, que curiosamente foi até uma pessoa que a maioria de vocês conhece, que é John Nash, que foi aquele prêmio Nobel de Uma Mente Brilhante, que mostra o seguinte, ele, segundo ele, vai demonstrar que, curiosamente, inclusive isso que já estava em Einstein, que quando você introduz uma quarta dimensão, os nós nunca se encontram. Então, seria o caso de se pensar um pouco o que seria isso se Lacan tivesse chegado até pensar os nós, não a partir de 3 dimensões, e a partir de 4 dimensões. É isso que eu estou vendo, se eu consigo que ele ou algum colega dele venha nos falar um pouco aqui em algum momento, que é para mostrar isso. Se introduz a quarta dimensão, porque eles não se encontram, mas porque além dessas você vai estar atemporalmente muito distante. Então, você pode ter um distanciamento muito grande que impede que isso se torne um nó. Né? Um outro valor positivo que é possível dar é que, a partir daqui, o real é visto também como existência. Existência que primeiro se escreve matematicamente, que é um valor. A prova de que é uma nova abordagem do real, que é uma abordagem que implica já a possibilidade de uma certa positivação, uma vez que é uma notação matemática, né? Esse ezinho invertido, e que permite, então, que o real exista ao lado do imaginário simbólico, como ele vai dizer, sem que haja relação. Então, o que faz a relação é o nó. Né? A gente vai, a gente continuando a ler aqui, a gente vai perceber, por exemplo, que no fundo é essa relação que a gente vai pensar que é o suporte do sujeito. É a possibilidade de haver essa relação. Sem eles, a gente não poderia dizer que há sujeito. Né? Então, por exemplo, é possível, como eu coloquei, uma escritura, Lacan vai dizer que é o quê? O sintoma, e uma existência, que ele vai dizer que é o gozo.
Tem uma expressão que eu acho importante, é que quando o órgão é percebido como uma ferramenta separada, é aí que ele se torna um objeto. O último ponto que eu queria trazer desse capítulo 2, que ele continua no capítulo 3, é exatamente, aliás, ele vai começar também isso, é quando ele vai reduzir todo o mental, né, ao imaginário e à debilidade mental. Então ele vai dizer que é exatamente pelo fato de que há uma separação dos registros, mas que a consistência estará no imaginário, nós somos todos débeis mentais, como ele fala, né? Ele vai usar isso também quando ele fala sentimental, que ele vai dizer que os afetos também mentem, né? E também são uma certa debilidade, que o único afeto que não é uma certa debilidade é a angústia, né? E, finalmente, o que ele vai ser o ponto que eu achei importante trazer hoje, para a gente continuar depois na semana que vem, ele vai trabalhar a questão do imaginário, da consistência, né? Que foi um pouco essas trocas com meu amigo filósofo que vararam à noite e a gente ficou aí se batendo um pouco em cima da consistência, aí a partir de algumas indicações que eu tinha, algumas indicações que ele me trouxe, eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês, né? Só são 13 páginas, isso permite que a gente possa isolar página a página um ponto que a gente acha que é interessante. Então, por exemplo, o primeiro ponto que me chamou a atenção, aliás, foi Pablo no cartel que nos chamou a atenção, exatamente quando ele vai dizer o seguinte, que ele tem o sentimento de que trabalhar com os nós é de um risco absoluto. Você lembra, né? Você chamou a atenção, talvez até você queira falar um pouco disso, né? E o mais importante seria qual a razão para se isolar a função borromeana como um a mais, né? Porque aí surge essa pergunta, que eu acho que é a pergunta que todos fazem, por que Lacan se obstinou tanto pelo nobô, pelo nó, né? Eu trouxe umas coisas interessantes para vocês aqui, é o seguinte, eu consegui achar toda a correspondência de Lacan com os dois professores dele, né, que foram Pierre Soury e Michel Tomé, que foram correspondências que vão de 18 de dezembro de 73, ou seja, a gente vai estar em pleno coração desse momento, e vão até 2 de março de 79. Né? E eu me dei o trabalho, isso é a integral dessas cartas, de ler essas cartas todas. De pelo menos tentar pegar essas cartas e telegramas, e assim, uma das coisas que mais impressiona da quantidade de cartas que ele enviava, às vezes de enviar um telegrama assim, ligue-me hoje 10 da noite, e se não havia uma resposta ele mandava outro, e às vezes bater na porta do Michel Tomé ou do Pierre Soury, né? Ou seja, é uma verdadeira obstinação que fez uma quantidade de cartas enorme. Nesse capítulo específico, a gente percebe que ele começa, tem um recito dele dizendo aqui que foi bater na porta do Lacan para entregar a solução desse nó. E tem uma frase que eu acho que é importante, e que ele vai dizer aqui, é o seguinte, é quando ele vai associar exatamente ele vai dizer que os nós, ele tenta com os nós fazer um certo exorcismo dessa inquietante estranheza. Inquietante estranheza, para aqueles que não... Eu não sei como é que foi o Sérgio, né? Eu acho que traduziu, eu teria que ver aqui. A inquietante estranheza é o nome que se dá em francês a um Heimlich. Né? Tanto que o estranho em francês, o título é Inquietante étrangeté, né? Como ele usa, né? A tradução do Hoffman, né? E então eu acho que é importante pensar um pouco o que exatamente, aí eu deixo até aberto para a gente pensar um pouco, o exorcismo, por que o nó seria uma maneira de exorcizar essa inquietante estranheza, né? Eu tenho algumas ideias. Para mim,
um dos modos como eu pensei que a gente poderia considerar isso, é porque finalmente ele permite uma escritura da inquietante estranheza que deixa de ser puramente um mistério, deixa de ser simplesmente algo do ponto da angústia, passa a ser algo que passa como forma de escritura mesmo, né? Assim, isso é algo que eu cheguei a pensar. E aí entra exatamente no ponto, eu poderia pegar aqui, mas que é onde eu queria parar um pouco mais hoje, que era tentar pegar um pouco também a questão da consistência. Porque, no fundo, esse capítulo ele tem dois pontos que são importantes para mim, né, a gente discutindo ali. Um era, tanto que eu coloquei bem vermelhão aqui, um é pensar essa questão da consistência mesmo, né, quer dizer, que história é essa, o que é exatamente pensar o imaginário como consistente, e o outro ponto que eu acho que esse eu vou deixar para a semana que vem, é pensar de que modo o real promove uma certa inibição do imaginário e do simbólico, ou um bordo, né? Ou não é um bordo, ele vai usar mesmo o termo inibição mesmo do imaginário simbólico, porque aí a gente já vai entrar na clínica, que está até ali, eu já deixei antecipando, do rebatimento que a gente vai ver no giro destrógeno, né, e levógeno que a gente pode fazer, que é realmente uma proposta clínica que tem, né, o Lacan para se trabalhar com os nossos clinicamente, né? Então, assim, graças a meu amigo Valdomiro, eu cheguei a uma maneira da gente pensar, de trazer para vocês a questão da consistência. Primeiro, lembrando para vocês que é interessante que Lacan antes falava muito de paraconsistência, da lógica da paraconsistência, de uma certa maneira. Mas que aqui ele vai apontar o imaginário como o que dá a consistência, né? E de uma certa maneira o que dá o estofo do sujeito, né? Me parece também que é onde a gente vai poder localizar algo que é fundamental. Ele vai dizer que é o ponto onde podemos encontrar o G. E, claro, vale a pena a gente pensar num diálogo de 20 anos, praticamente antes, que Lacan tinha quando ele trabalhava, por exemplo, com Jacobson, quando ele lia Helmsley, quando ele lia, por exemplo, os linguistas, e que ele trabalha a teoria do shifter, ou, né, que é também chamado de embreagem, quer dizer, é aquilo na frase que permite que o sujeito se diga eu, né? É o ponto de onde ele se coloca, né? Então, a partir daí a gente teve duas derivações, uma para a consistência, que eu tive a chance de encontrar por indicação de Valdomiro, eu vou trazer isso aqui para vocês, e, obviamente, uma referência implícita, que é fundamental, e que é curioso que Lacan cita apenas, mas que foi finamente pensado por Henrique Laurent e Jacques Lamillard, que é a referência a Kripke, né? Que é uma referência que é importante, que é a questão dos designadores rígidos, né? Então, a questão da consistência, ela é colocada da seguinte maneira. Primeiro que a consistência, no que interessa, né, no caso, a consistência que interessa aqui no caso, é a consistência lógica a partir de proposições que são meramente verdadeiro ou falso. A lógica ela não vai... É interessante porque não é aí que ele vai colocar o campo do sentido. Então, existe o campo do sentido, e que aqui é visto evacuado de sentido. Então, por exemplo, ele tem essa proposição que eu gostei muito, né? Todos os humanos são mortais, né? E embaixo tem alguns humanos não são mortais. Ora, o modo como isso é colocado não é consistente, não é? Porque existe aí, nessas duas proposições que são feitas, né, elas não podem ser validadas, não podem ser verificadas juntas no mesmo momento, que é a definição de consistência, ou seja, é um conjunto de propostas verificáveis simultaneamente no mesmo conjunto, né, e que sejam, naquele momento, sejam verdadeiras ou que sejam todas falsas, mas a consistência é que elas tenham que ser verificáveis igualmente naquele dado momento. No entanto, curiosamente, todos os humanos são mortais e Simon é imortal. Não existe aí necessariamente uma inconsistência.
Isso pode ser consistente, porque ninguém diz que Simon ele é um humano, não é? Ou seja, a gente pode considerar todos os humanos são mortais e Simon ele é imortal, como fazendo parte de um conjunto consistente, né? Mas, se Simon é um humano, aí a gente já não pode mais considerar, aí já são 3 proposições, né? A gente tem a proposição 1, que é verdadeira, a proposição 2, Simon é imortal, que é verdadeira, e a proposição 3, que é falsa, ou o contrário também, né? Mas aí você marca a inconsistência, né, desse conjunto. Então, é mais ou menos o que ele vai colocar aqui, ou seja, né, 1, todos os humanos são mortais, 2, Simon é imortal. Contudo, né, a gente pode pensar, se Simon não for humano, isso funciona, né? Isso vai funcionar perfeitamente. Mas, se Simon é humano, a gente vai poder ver isso reduzido a uma proposição A e uma proposição não A. E exatamente o que vai ser colocado é que isso implica que A e não A, se eles estão juntos, isso é inconsistente. Então, o que é importante é que eu vou acrescentando as proposições que forem. Basta uma ser falsa para invalidar todo o conjunto. Só que na lógica, o que interessa não é nem o sentido, o que interessa, como ele vai dizer aqui, é simplesmente que uma delas seja falsa. Basta que uma seja falsa para invalidar. Por que eu digo isso? Porque quando eu vejo A1, A2, A3, A4 e tem uma que pode vir como falsa, eu penso depois de que maneira Lacan ele vai desenvolver o encadeamento dos nós A4, A5, A6 e qual é a condição de consistência necessária para que ele continue se mantendo coeso, né? Porque, por exemplo, ali onde a lógica trabalha com essa questão de... Aí já trazendo um pouco mais para a clínica, né? Ali onde a gente vê Lacan trazendo essa consistência como lógica, essa consistência que não impede, quer dizer, que evita que haja a contradição A e não A nesse mesmo campo, a gente vai perceber também que esse é exatamente o campo da realidade. Porque a realidade também é um campo que não permite essas contradições. É diferente, por exemplo, do campo do inconsciente que permite as contradições. Né? Ou seja, se a gente pega o texto, por exemplo, da metapsicologia, a gente pega o texto do inconsciente, há e não há, num sonho convivem. Finalmente, o que a gente percebe é essa repartição de gozo, né, que a gente vai ter aqui. Ou seja, o que é possível quando a gente rebate o nó, primeiro, é a gente observar, como a gente tem aqui, entre o simbólico e o real, sem passar pelo imaginário, nós vamos encontrar o que, obviamente? O gozo fálico. Né? E por que esse gozo está aqui exatamente? Porque ele é fora do corpo. Ou seja, né, toda a questão do gozo fálico é porque é um gozo que não se passa, não convoca o imaginário do corpo. Né? Então nós temos aqui esse gozo, nós vamos ter, obviamente, o gozo do sentido, né? O jouissance, ou o sentido gozado, que é o gozo que passa exatamente na interseção entre o corpo e o simbólico. Né? E a gente vai ter o principal também, que é pensar um gozo fora do simbólico, né? Que é onde a gente vai localizar o gozo do outro sexo ou o gozo feminino, que é onde ele vai trabalhar a questão do gozo feminino. Então, de uma certa maneira, há uma repartição aqui que ele introduz, já nos induzindo um pouco a perceber o que vai acontecer quando esses nós, eles, por exemplo, se eles se separam, vai antecipar um pouco a clínica do que vai acontecer com eles ou quando há um rebatimento de um pelo outro. Mas o principal, por exemplo, que eu acho que ele já introduz aqui, é que aqui fica bem claro, por exemplo, que o gozo fálico é um gozo fora do corpo. Aí a gente vai dizer o seguinte, mas se goza no corpo? Claro que se goza no corpo. Toda a questão que a gente vai ter que trabalhar aqui um pouco é exatamente essa questão que vai do um ao outro.
e que Lacan ele vai continuar trabalhando isso aqui, ele vai falar isso mais adiante. Mas o que me parece fundamental é que é fora do corpo, porque é um gozo que o sujeito não consegue fazer sem se apoiar no outro, sem se apoiar no corpo do outro, sob forma de peças avulsas, no caso do sujeito masculino, que vai pegar peças do corpo do outro, ele precisa dessas peças, quer seja tentando ser exatamente o que falta a essa completude, mais do lado do sujeito feminino, mas uma clínica que não se equivale, porque o que a gente percebe, depois que é o que eu pensei em trazer, a gente discutir um pouco mais na semana que vem, é exatamente como tem esse funcionamento dessa expectativa do que por exemplo, para a mulher, um gozo que transita nessa zona desse gozo outro, né, um gozo que escapa ao simbólico, como que vai, de uma certa maneira, ser a resposta que ela pode encontrar é uma resposta no gozo fálico. Um ponto que eu acho que é importante, então, já que a gente está falando nisso, é de pensar também, quando a gente está trabalhando com a consistência, né, que no caso seria aqui, a gente está trabalhando, inclusive, com critérios de possibilidade. E foi esse que foi um pouco uma troca que eu tive também com o Valdomiro, pensando um pouco nisso, trabalhando em cima, a questão da consistência é a questão dos mundos possíveis. E o que me parece que Lacan está buscando cada vez mais, inclusive com sintoma, não sintoma no que ele floresce de sentido, mas um sintoma no que exatamente ele tem de quase que uma junção entre real e simbólico, é encontrar aquilo que seria, por exemplo, o próprio nome do sujeito. Porque é bem nesse momento também que a gente começa a discutir um pouco a questão dos nomes de gozo e que o nome, digamos, o que pode nomear o sujeito no final de análise. E a gente percebe, claro, que isso coincide também com a época que ele vai falar de identificação ao sintoma, né? A identificação ao sintoma como sendo a única identificação possível que não passa também pelo campo do outro, né? Quando a gente pega, é preciso lembrar também que quando quando Lacan tentava formalizar os nós, isso começa muito, isso vai estar dito na terceira, muito a partir de uma resposta ao que seriam as identificações freudianas, a primeira, né, a segunda e a terceira identificação freudiana. E há, de uma certa maneira, a possibilidade de se pegar um traço do outro, ou seja, a nomeação implica de um sujeito afetado pelo outro, mas como ele vai dizer aqui, como sendo o lugar de onde ele pode se dizer eu. E Kripke vai dizer muito isso na lógica dos nomes próprios, né, quando ele tem a questão do designador rígido, ou seja, eu posso pensar todos os mundos possíveis, mas eu não consigo pensar dos mundos possíveis sem que eu me conte nesses mundos, de uma certa maneira, né? Existe uma certa ideia de que talvez assim o caminho da análise é separar um pouco o que é realmente um designador rígido e do que não é. A fantasia, por exemplo, não é um designador rígido, no sentido de que peguemos talvez uma construção dessa, sou uma mulher sofredora, no mundo possível, mas não necessariamente isso vai ser verificado no outro mundo possível. Eu posso não ser uma mulher sofredora, né? O que eu não posso é pensar esse mundo possível sem ser a partir desse ponto em que eu penso. Vamos tomar um exemplo, que é um exemplo de Kripke, que está na lógica dos nomes próprios, né, que é Naming and Necessity, né, essas conferências feitas em Princeton em 1970, e lá tem um famoso exemplo que ele vai tomar, que é o exemplo de Hésperos e Fósforos, né? Ou seja, o que significa Hésperos e Fósforos? Significa o seguinte, o planeta Vênus, quando ele é visto pela manhã, ele era identificado como Hésperos. Quando ele era visto ao entardecer, ele era identificado como Fósforos.
sendo que depois se descobriu que era o mesmo planeta. Ou seja, a gente pode dizer então que Hésperos e Fósforos, que é o que ele coloca logo na primeira, são três, né, conferências, né, das 3 conferências dele. Logo na primeira conferência ele vem com esse exemplo aí. Então ele vai dizer, será que Hésperos ou Fósforos são nomes próprios desse planeta? Uma vez que o planeta está ali, os nomes vacilam, mas o que não é possível é pensar nem Hésperos nem Fósforos sem que haja Vênus como planeta, o planeta mesmo que esteja ali. Então, me parece que há uma certa possibilidade única de grampeamento, então, da palavra com a coisa, como se ali sim fosse possível algo que fixasse e que também é aquilo que tira, então, o sujeito de um certo relativismo total, que é também a ideia de muitos, né, que nós vamos ser extremamente relativistas. A gente sai de um certo psicologismo que relativiza quem nós somos, não. Há uma marca de um certo grampeamento de nossa essência, que seria esse nosso nome próprio e que seria a nossa consistência. Ou seja, a hipótese de trabalho minha, inclusive até para levar para as jornadas, é que é o seguinte, a todo momento, se a gente pensa no que o Lacan diz, por exemplo, tomemos esse nó, mas é o que ele fala na terceira e vai falar também no seminário 20. Ele vai dizer finalmente o seguinte, na verdade, não precisa ter 3 círculos para se fazer um nó borromeano, basta um círculo. Os outros 2 podem ser reta. Primeiro que a reta no infinito vai virar um círculo, ele vai dizer isso. Segundo que ele faz o seguinte, dificilmente o real será um círculo. E principalmente também o simbólico ele não vai poder dar essa consistência, ele também não é redondo. A gente sabe que o simbólico não é redondo. Ele vai dizer, basta que o imaginário seja um círculo, que ele dá conta de tudo. Por isso que é ali que ele localiza a consistência. Então a ideia que eu tenho é que o que garante que haja um nome próprio é que, por mais que nos desorganizemos, está aí Freud, ele vai dizer isso em um determinado momento, por mais que o sujeito, não me lembro onde, mas vocês vão se lembrar talvez, por mais que o sujeito esteja perturbado pela loucura, em algum lugar há um sujeito que critica a loucura dele. Há um sujeito que pode criticar, é com esse sujeito que a gente vai dialogar. Então o que eu penso é que o imaginário ele escapa, a todo momento o imaginário está escapando, né? O real nem se diz, não é? O simbólico também não é uma grande garantia, né? A gente já fez cair a ideia de que o simbólico pudesse garantir qualquer coisa. Então, se não houvesse esse ponto em que o sujeito possa retornar, que ali ele se reconheça como esse shifter, ou até como a gente vai pensar com os seus cabelos, ou como quer que seja, mas tem algo que, por mais que o sujeito, permanentemente esses nós estão desatando, mas há sempre um modo singular e único de cada um, que sempre faz voltar aquele tipo de anodamento, porque a gente não muda o sintoma.